Gente amada do Senhor, graça e paz da parte de Cristo, mais uma vez sejam derramadas sobre nós. Amém. Uma boa noite a todos. Vamos cultuar ao nosso Deus Redentor, o único Senhor. Eu quero convidar a igreja a abrir a palavra de Deus com santa reverência no Salmo de número 33. E logo após a leitura, nós oraremos, e para essa oração após a leitura, aí sim eu pedirei para a igreja, se possível, ficarmos todos juntos em pé. Salmo 33, assentados, diz a Escritura Sagrada: exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas, entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito da sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Vamos ler juntos o 22. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Em pé, oremos ao nosso Deus. Clamamos, ó Senhor, por tua misericórdia nesse culto, porque reconhecemos teu poder, soberania, graça. Nada nem ninguém pode impedir os teus planos e propósitos. Não há nada nem ninguém tão forte comparado ao Senhor. Por isso, em espírito e em verdade, viemos te adorar e rogar, seja propício a nós, pecadores, para que em Cristo Jesus, o Cordeiro amado, que morreu e ressuscitou por nós, o Senhor então receba a nossa adoração. Nós viemos aqui exclusivamente te bendizer, te dizer que o Senhor é o único Redentor do universo. Nós esperamos em ti, nossa alma espera por ti. Tu és nosso verdadeiro auxílio e escudo. O nosso coração se alegra somente em ti, pois confiamos no teu santo nome. Então, como o salmista, rogamos, derrame sobre nós a tua misericórdia, porque somente de ti esperamos. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Vamos louvar a esse Deus, porém nós vamos cantar o hino 39 em primeiro lugar, e logo após os cânticos espirituais. Nesse hino 39, nós vamos bendizer ao Senhor, porque o sangue de Jesus nos salva e nos purifica. E você vai poder, membro desta igreja, poder entregar seu dízimo e oferta com alegria,
através deste louvor, hino de número 39. Continuemos em adoração ao Senhor com cânticos espirituais. Seja engrandecido, ó Deus, da nossa vida e salvação. Vamos entoar esse cântico para o louvor e glória do Senhor. Engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. É Senhor, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor.
segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, teu amor pela cruz, por teu filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, teu amor pela cruz, por teu filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai bendito, entre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Oremos, irmãos. Pai bendito, muito obrigado pela sua bondade e misericórdia, por nos trazer à tua casa, por nos lembrar que tu és santo, por nos lembrar que o Senhor nos sustenta, apesar de nós. Obrigado por cuidar de nós. Em nome de Jesus. Amém. Assentem-se, amados, por favor. Nós adoramos a esse Deus bendito, e quando compreendemos por sua palavra a majestade do seu poder, vem em nós a certeza de que realmente é apesar de nós que Ele é Redentor.
e nós somos tocados verdadeiramente em nosso ser e confessamos os nossos pecados. Abra a palavra de Deus comigo, num único versículo do Provérbios capítulo 28, verso 13. Provérbios 28, verso 13. Esse texto nos conduzirá à confissão de pecados. Provérbios 28, verso 13. Diz assim a palavra do nosso Deus, Provérbios capítulo 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A misericórdia que vem até nós, nós sabemos, é por causa da bondade de Deus em Cristo Jesus. É por isso que proclamamos o Evangelho, o mesmo que nos alcançou. E nós sabemos que nessa vida terrena, nós vamos errar ainda. O pecado não mais domina o povo do Senhor, mas seria inútil achar que não pecamos mais. Feche os seus olhos silenciosamente. Fale ao Senhor suas lutas, desencontros que têm feito você pecar. Confesse. E rogue para que você deixe essa transgressão no poder dele, porque ele derramará de misericórdia para isso. Nós rogamos, nosso Deus Santíssimo, que o Senhor ouça a nossa confissão. Não queremos encobrir nossos pecados, porque queremos a prosperidade da Tua graça, a provisão do Teu cuidado, porque não temos como viver sem o Senhor. Confessamos, porque precisamos cotidianamente da Tua misericórdia. Perdoa o Teu povo e os santifica. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Abra a Escritura comigo, por favor, no Salmo 34, nesse momento. Porque adorar e confessar ao Senhor faz com que possamos lembrar que Ele nos perdoa e Ele está com o seu povo. Então, tudo que nos aflige deve e pode e precisa ser lançado nas mãos do Senhor. Eu quero que os irmãos façam alternadamente comigo a leitura de poucos versos do Salmo 34, dos versos 4 a 9, sendo que o verso 9 nós leremos a uma só voz. Apenas Salmo 34, alternadamente, dos versos 4 a 9, por favor. Diz a Escritura: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Oh, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Juntos, temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta
aos que o temem. Nada falta, diz a Escritura, àqueles que temem ao Senhor. Por isso nós vamos interceder. Por isso nós lançamos nossas ansiedades e preocupações na mão do Senhor. E eu quero pedir que, quando você entregar a sua intercessão nessa oração que vamos realizar agora, você lembre disso. Preste atenção, busque ao Senhor, Ele vai te acolher. Contemple e você vai ser iluminado. Clame como aflito, o Senhor vai te ouvir. Porque o anjo do Senhor vai nos proteger. Esse anjo é o Senhor Jesus. Pode prová-lo, você vai descobrir que Ele é bom. Muito feliz o que se esconde nele. Por isso nós devemos temê-lo. Nada Ele vai deixar faltar do que realmente precisamos nessa vida terrena, para a glória dEle, porque nós o tememos. Eu queria que você colocasse na sua intercessão a vida do nosso irmão Josué, a vida da nossa irmã Dona Libânia, a Eliane, que temos orado pelo tratamento do seu câncer, a Sandra, que é a esposa do Sérgio Rodrigues também, tratamento de câncer, o Tiago da Roberta, a fase em que ele está passando também desse tratamento. Vamos orar pelo tio da nossa irmã Elvira, a família do seu Valdomiro, por conta do falecimento da sua bisnetinha de apenas 5 anos. Oremos pela nossa irmã Erenice, ela está hospitalizada, carecendo mais ainda dos cuidados de Deus, e continuemos a interceder pelos cuidados do Senhor sobre Dona Cleusa, que é mãe da Sheila, Sheila, esposa do diácono Cristiano. Além desses, não esqueça, coloque diante do Senhor suas necessidades. Nós faremos isso silenciosamente e logo após alguns instantes, eu vou pedir que o diácono Ademilson nos conduza, depois de um tempinho, para podermos todos nós interceder. Santo e eterno Deus, graças te damos, ó Pai, porque estamos reunidos, ó Pai, como povo eleito do Senhor para adorarmos, para glorificá-lo, ó Pai. E nesse momento, em especial, intercedemos por todos aqueles que passam por lutas, seja em saúde, seja lutas familiares, ó Pai, lutas com a própria fé, lutas com a saúde, com emprego, problemas financeiros. Sabemos que o Senhor nos coloca eventuais tribulações para que possamos aperfeiçoar nossa fé, mas nem sempre, ó Pai, entendemos o propósito. E pedimos que o Senhor venha fortalecer a cada um de nós, a cada um dos irmãos que o pastor citou. Peço que o Senhor esteja em especial a cada um deles, visitando-os, ó Pai, confortando os corações, curando aqueles que estão passando por problemas sérios e graves de saúde, ó Pai. E pedimos que o Senhor esteja também conosco, com cada um de nós, ó Pai, suprindo as nossas necessidades, cuidando de nossos corações, para que possamos sempre enxergar o Senhor em momentos difíceis, ó Pai. Peço que o Senhor esteja conosco no decorrer desse culto, cuidando de cada um de nossos corações, para que aquilo que o Senhor nos revelar através da sua palavra, ó Pai, através da iluminação dada ao teu servo, que venha a de fato modificar nossa vida, ó Pai, e fazer com que possamos viver o teu evangelho. Em nome do teu filho amado Jesus que eu oro. Amém, Senhor. Gente amada do Senhor,
Nós estamos nesse culto adorando ao Senhor, confessamos a Ele nossas fraquezas, intercedemos por nossas necessidades e nós devemos pedir que Deus nos edifique, que Ele molde nossa vida e transforme mais ainda por Sua palavra. E nesse momento nós vamos interceder por nós que vamos ficar aqui e pelas nossas crianças, que eu vou pedir que venham à frente, aquelas que vão participar do culto infantil e os nossos pré-adolescentes que vão participar do Bíblia neles. E nós vamos rogar a Deus por eles. Eu vou pedir que o aspirante Nelson, cadê o Nelson? Vem aqui, meu filho, por favor. Eu não sei se todo mundo sabe, mas daqui a alguns meses não, talvez, vou ter que esperar 1 ano ou 2, vai ter mais um Taibo aqui, não é? Que legal. Eu vou ser avô, ó. Que bênção. Dona Cristiane é a avó mais nova, você vai ser tio. Não é bênção isso? Eu estou feliz. A igreja, como eu sempre digo, precisa crescer de algum jeito, e o principal deles são filhos. Vocês são bênçãos, viu? Que venham mais. Amém. Isso. Por favor, Nelson. Senhor Deus, agradecemos por mais uma vez estar em Tua casa. Senhor, queremos te pedir que o Senhor conduza aquele que vai trazer a palavra para essas crianças, Senhor, e para os pré-adolescentes, que eles possam aprender da Tua palavra, Senhor, e que possam realmente cumpri-la, Senhor, para que eles não saiam dos seus caminhos quando crescerem, Senhor. Continue nos abençoando aqui com a Tua palavra, Senhor, seja como pregador, para que possamos sair com o coração transformado, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Podem ir, queridos. Meus irmãos, nós vamos para o momento da palavra do nosso Deus, e nós sempre rogamos, como já foi feito, para que o Senhor nos ensine. Proclamando o Evangelho de Cristo, tem sido essa série que se encerra hoje, e fizemos ao máximo, os irmãos devem ter percebido, os presbíteros, os pastores, nós de maneira clara, mais até do que o normal, percebi eu, mostramos a clareza do Evangelho de Cristo, e eu gostaria que você agora participasse desse momento mais uma vez, ficando em pé, se possível, com a palavra de Deus nas suas mãos, e eu gostaria que você ouvisse com atenção a leitura de 2 Coríntios capítulo 5, eu quero ler a porção da Escritura que se encontra nos versos 17 a 21. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 17 a 21. Segunda Coríntios 5, 17 a 21. Ouçam com atenção, para já pedirmos que Deus grave esse texto em nossa mente, para que nada desvie nossa atenção da voz do Senhor. É para isso que viemos aqui, nesse momento de culto, a edificação vem pela palavra. A partir do verso 17 até o final desse capítulo diz o texto: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo,
reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Vamos ler juntos o verso 21? Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Senhor, ilumina nosso entendimento, através da ação do Teu Espírito, grave em nossa mente e coração essa Tua palavra, ajuda-me a ser o instrumento para ensinar o Teu povo, e que cada um de nós aprenda e apreenda o Teu ensino, e molda a nossa vida pela Tua palavra. Rogamos isso em nome de Jesus mais uma vez. Amém. Assentem-se, amados. Pessoas neste mundo podem até saber o que é certo e o que é errado. Na verdade, a Bíblia diz que isso está no coração de todo ser humano. Mesmo que algumas pessoas, aquelas que não são de Cristo, como os crentes costumam chamar, mesmo que elas não demonstrem isso. Pessoas podem até terem a certeza de que cometem pecados e que realmente o lugar delas no final da vida é o inferno. Elas podem ter até essa convicção. Eu já ouvi pessoas assim. É exatamente aí que nós entramos. Sabe, eles estão certos, essas pessoas, em pensar que irão para o inferno, mas nós temos as maravilhosas boas notícias para essas pessoas. Nós temos as boas notícias para você. Você pode ser reconciliado com o Deus verdadeiro e todos, eu estou dizendo, todos os seus pecados podem ser perdoados para sempre. Você está interessado nisso? Nós precisamos revelar o evangelho da reconciliação. É essa a razão e o porquê. Isso é o que eu faço como pastor. É isso que aqueles que já foram salvos devem fazer. Eu digo às pessoas que elas podem se reconciliar com Deus. Esse é o trabalho nosso como crentes. É isso que a gente precisa fazer. Isso é a sua vida, é a minha vida. Se você é um crente, é por isso que você está aqui. É interessante primeiro nós pensarmos naqueles que foram salvos. Eu e vocês. O Senhor não está mantendo você aqui porque Ele gosta da sua adoração. Na verdade, a sua adoração é muito menos do que deveria ser. A minha também. Ele não está mantendo você aqui porque Ele gosta da sua virtude. Na verdade, ela é muito menos do que deveria ser, de fato. E Ele não está mantendo você aqui porque Ele ama a maneira como você constrói relacionamentos amorosos, relacionamentos duradouros, significativos, relacionamentos simpáticos, generosos com todos. Não. A verdade é que Ele suporta as nossas falhas em todas as categorias para deixar você aqui por causa do propósito, que é exatamente o que lemos no texto, o ministério da reconciliação. Você vive nesse mundo para dizer aos pecadores que eles podem se reconciliar com Deus. É isso que nós fazemos, tão somente. O maior vírus mortal na história humana não é o HIV ou o Covid. O pior vírus de todos, que infecta e mata todo o ser humano, é o pecado.
Ele mata a todos que infecta, não apenas para essa existência terrena, mas para a eternidade também. Toda a raça humana está realmente morta nos seus delitos e pecados, como a Bíblia diz, está alienada da vida de Deus, está debaixo de julgamento divino. Essa realidade a gente precisa alertar as pessoas. Reveja aqui essa passagem que eu acabei de ler. Você enxerga aqui nesses versos, em bom português, 5 vezes que a palavra reconciliar aparece. 5 vezes. E isso já nos diz muito para interpretarmos corretamente esse texto, porque esse é um texto que fala de reconciliação. Isso define o coração e a alma da responsabilidade cristã. Deus nos chamou para proclamarmos o Evangelho. Sabe, amados, vocês podem ver, como está exposto aqui no texto, que Ele nos chamou. Olha o verso 18, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ele nos chama para esse ministério e isso define o que nós somos e o que nós fazemos. Nós estamos no ministério da reconciliação e o exercemos, como diz no final do verso 19, ao proclamar a palavra da reconciliação. Ele nos confiou essa palavra. É assim que o verso 19 termina. A mensagem da reconciliação. Esse é o Evangelho. Essa é a tão boa nova, a boa notícia que temos falado nesse mês. É possível, queridos, que pecadores se reconciliem com Deus. É exatamente o nosso elevado santo chamado e privilégio, proclamar a maior das verdades que a mente humana jamais virá a compreender por si só, pela sabedoria humana. É para isso, repito, que nós vivemos, e é para isso que nós morremos. Isso é o que nós ensinamos, é o que pregamos. Você pode se reconciliar com Deus. É isso que nossa vida tem que transmitir, é isso que nossas palavras têm que proclamar. A sua vida é vivida como um embaixador de Deus, embaixador de Cristo. Aqui, nesse mundo, os crentes são os embaixadores de Deus. E sabe o que é interessante aqui? Você é um embaixador com uma única mensagem. Você deve anunciar o ministério e a mensagem da reconciliação. A inimizade entre pecadores sem esperança, desamparados, perversos, pecadores condenados, pecadores sentenciados, malditos. A inimizade ser quebrada diante de um Deus absolutamente santo, sim, pode acabar essa inimizade. Reconciliação. Do nosso ponto de vista humano, eu preciso falar a verdade. A relação parece irreconciliável, irreversível. Não dá se partirmos por nós. Mas do ponto de vista de Deus não é assim. Reveja aqui a palavra embaixadores, aparece no verso 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Dê uma olhada nessa palavra. Quando você estuda um pouco, por que Paulo escolheu, claro, iluminado, inspirado pelo Santo Espírito, para usar a palavra embaixadores no verso 20, a palavra, ela pode ser traduzida em outros lugares com a expressão anciãos. Mas aqui significa um representante muito importante, porque um embaixador representa o seu governo. Ele representa esse governo de forma digna. Ele é responsável por representá-lo corretamente e, num certo sentido, desprezar esse embaixador é desprezar o governo que ele representa. O governo que o enviou, o rei que o enviou, a autoridade que está sobre esse embaixador que o enviou. Agora preste atenção. Já que isso é assim, então nós somos embaixadores do Rei dos Reis, nós somos embaixadores do Deus dos céus.
nos rejeitar a mensagem da reconciliação que nós proclamamos, é rejeitar esse rei. E muitas vezes esquecemos isso nesse nosso chamado especial de proclamarmos a palavra. Nos desprezar é desprezar o Senhor. Somos embaixadores, amados. Nós somos embaixadores numa terra estrangeira, passando as nossas vidas com aquelas pessoas estranhas a nós, que pertencem ao reino das trevas. Nós estamos aqui em uma cultura diferente, nós vivemos uma vida diferente, sobre uma autoridade completamente diferente, direção diferente, objetivos, metas, tudo diferente. Nós somos em todos os sentidos estrangeiros, nós somos chamados de embaixadores para levar a essa cultura a mensagem da reconciliação. Essa não é definitivamente uma tarefa fácil. E esse é o ponto. Para vocês entenderem isso, antes de mergulharem nesse texto, rapidamente pegue uma folha ou duas e vá para o capítulo 10 de 2 Coríntios. No capítulo 10, por um momento apenas, eu queria que você olhasse algo importante. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 10, o apóstolo Paulo, ele fala sobre o caráter formidável, incrível, que essa tarefa assume. Dê uma olhada no versículo de número 3. Você consegue ler a uma só voz comigo? Vamos ler todos juntos? O verso 3. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Embora andamos na carne, não militamos segundo a carne. O que é que ele quis dizer com isso? Ele está falando, nós somos humanos. Ele está ensinando isso. Ele não está falando sobre carnalidade. Ele não está usando a carne, como é usada, por exemplo, em Romanos capítulo 7, ou mesmo aqui nesse texto, mais para frente. Não. Ele está dizendo, somos humanos, mas não militamos segundo a carne. Nós não podemos realizar esse ministério da reconciliação com armas humanas, com armas que não funcionam. Armas humanas não vão funcionar. Não é questão de estratégias, de formas, não é uma questão de metodologia, não é uma questão de inteligência. Veja que o versículo 4 aí, desse texto de 2 Coríntios 10 diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Sabe o que ele está dizendo com fortalezas aqui? A verdade é que nós estamos atacando fortalezas. Quando você proclama o evangelho, quando você fala da mensagem da reconciliação, você está num grande ataque, numa verdadeira guerra contra fortalezas. A palavra fortaleza aqui, e a gente precisa do original grego para compreender, ela significa algo forte, mas essa palavra também significa prisão e sepultura ou túmulo. A mesma palavra significa isso. Mas é importante saber isso. Por quê? Quais são as fortalezas? O mesmo final do verso 4 fala de sofismas, e o início do verso 5, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Sabe o que é interessante de você compreender aqui? Sofismas são ideias, pensamentos. Nós temos que destruir ideias, teorias, pontos de vista, filosofias, religiões, visões de mundo, perspectivas mundanas. Esse ministério da reconciliação é um ministério um tanto desafiador. Por quê? Porque nós temos literalmente que destruir o que for contrário a essa mensagem. E aí você tem que compreender que as fortificações ideológicas em que as pessoas estão vivendo, que se tornam as suas prisões, elas vão terminar por causa dessas ideias no túmulo.
nós temos que então esmagar, destruir essas ideologias que são como uma pedra maciça, dura demais. Então parece que não há muita motivação, já que o trabalho é grandioso, mas por favor, continue mais um pouquinho comigo. No verso 5, aqui de 2 Coríntios 10 ainda, ele ainda define dessa maneira, toda altivez, não é? Que se levante contra o conhecimento de Deus. Veja, para você cumprir o ministério da reconciliação, nós temos que destruir essas fortificações ideológicas maciças, transformá-las em escombros, libertar as pessoas, levá-las cativas para o Senhor Jesus. Essa não é uma tarefa simplista. Nós não podemos usar armas humanas. Olha, vamos dar uma adaptada ao Evangelho para ficar melhor a nossa cultura do século 21, do ano de 2023. Já ouviram isso? Isso seria usar armas humanas. Só uma coisa podemos usar, que é a única esperança contra essas fortalezas. Se você vai destruir todas essas coisas elevadas que realmente se levantam contra o conhecimento de Deus, se você vai destruir todas as ideias anti-Deus, se você vai destruir todas as mentiras anti-Deus, apenas uma arma, e é isso o que sozinho destrói tudo, destrói as mentiras. Que coisa é essa? A verdade, somente a verdade. Nós somos o povo da verdade, nós manejamos a verdade, a chamada espada do Espírito, a arma que é a mais poderosa do mundo, é a verdade de Deus. Nós, os estrangeiros nesse mundo, nós andamos com uma arma divina, a arma divina da verdade, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e nós entramos, amados, na vida das pessoas para usar a palavra de Deus, sobre o poder do Espírito de Deus, para destruir essas malditas ideologias condenatórias. Isso é o que nós fazemos, esse é o ministério da reconciliação. Isso posto, volte comigo para o nosso texto original, de 2 Coríntios 5. Então não é sabedoria humana, é a verdade poderosa da palavra de Deus. Portanto, voltando a 2 Coríntios 5, de 17 a 21, precisamos entender o ministério da reconciliação. Eu quero lhes mostrar 4 coisas do ministério da reconciliação. Primeira delas, a reconciliação é através da vontade de Deus. Primeira coisa, o ministério da reconciliação é através da vontade de Deus. Olha o verso 18, por favor. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Agora olha o verso 19. Era Deus que estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Agora olha o verso 20. Nós somos embaixadores em nome de Cristo, e é como se Deus exortasse por nosso intermédio. Você percebeu nos 3 versos o que se repete? Todas essas coisas é que fazem o verso 17 acontecer. Vamos ler juntos o verso 17? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Então, para acontecer essa maravilhosa graça da salvação, da transformação do verso 17, Deus age com a sua vontade. São os elementos da salvação, da transformação, todas elas são de Deus, é tudo do nosso Deus. Os pecadores, eles não podem encontrar uma maneira de se reconciliar com Deus, se não for por meio de Deus. Deus faz com que os pecadores se reconciliem com Ele. Deus é que toma a iniciativa em tudo isso. Os pecadores, eles não podem, eles não têm poder para satisfazer a ira de Deus contra o pecado. Os pecadores não têm virtude para agradar a Deus. Todos nós somos ofensores, todos nós fomos banidos eternamente da presença do nosso Deus.
Nós estamos, naturalmente, desesperados, desamparados, impotentes, ignorantes, cegos, condenados e mortos. A Bíblia diz tudo isso. Qualquer mudança dessa situação terá que vir da parte de Deus. Não vai acontecer por nós mesmos. Amados, esse é o Evangelho. Deus amou o mundo de tal maneira que criou um caminho para a reconciliação. Ele desejava redimir pecadores, Ele é que tomou essa iniciativa, louvado o nome desse Deus. Não há outro caminho a não ser por Cristo, não adianta. Deus é verdadeiramente por natureza Salvador. Por favor, não precisa abrir, deixa eu ler para você. Existe um texto precioso em 1 Timóteo 4,10. O texto diz assim: ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porque nós temos posto a nossa esperança no Deus vivo. Ouça agora: Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Não, aqui não é briga de arminiano com calvinista, fique em paz. Você precisa entender o texto direito. O que significa isso? Significa que Deus é um Salvador por natureza. Ele é o Salvador de todos os homens. Deus é por natureza um Salvador. Por favor, preste atenção para você não ter conclusões precipitadas. O próprio, eu ia dizer propósito, não cabe essa palavra aqui ainda, mas o próprio fato de o mundo estar cheio de incrédulos. Você já reparou que tem um bando de incrédulo vivo? Já reparou? Por exemplo, aqueles que estão fazendo barulho deviam estar em igrejas cultuando a Deus, mas estão fazendo barulho. E se o time deles perder o próximo campeonato, eles vão até matar alguém. E isso acontece no nosso país e não é motivo de alegria. Por quê? Simples. Mas eles estão vivos. Perceba isso. Vou repetir. O próprio fato de o mundo estar cheio de incrédulos atesta o fato de que Deus hoje adiou o julgamento merecido de milhares de centenas de pecadores. O fato de vivermos o suficiente para sermos redimidos é uma indicação de que Deus é paciente. Eu lembro sempre da minha avó, já está na glória eterna, com 76 anos, a idade, foi com 76, meu pai tem 77, com 76 anos ela creu em Cristo, ela teve que viver mais de 7 décadas, quase 8 no mundo, porque Deus é um Salvador e Ele tem misericórdia, e com 76 ela creu em Cristo e foi salva, e com 98 ela faleceu. Quantas pessoas, talvez você, a sua história seja essa, vivemos o suficiente para sermos redimidos. Isso é uma indicação que Deus é paciente. A bondade, a tolerância de Deus tem como objetivo levar os pecadores ao arrependimento. Como Deus é o Salvador de todos os homens nesse sentido. Deus é o Salvador de todos os homens, física e materialmente, pois eles não morrem quando pecam. Já percebeu? E se eles morressem quando estivessem possuídos pelo pecado, ninguém nasceria, porque todos nós nascemos em pecado. Até o meu netinho vai nascer um pecadorzinho, se Deus mandar homem, eu acho que é homem, mas se mandar mulher, vai ser uma pecadorazinha. Isso mesmo, aquela coisa, cara de joelho, que a gente diz que parece mais com a mãe, Deus abençoe que seja assim, do que com o pai, mas é tudo pecador. Né? Não dá nem para, porque demora, gente, demora para a afeição vir, mas gente, né? Oh Deus, por favor, não se perca. Agora a metade acordou, que bênção. Vamos lá, presta atenção, por favor, eu tenho que ler aqui, meu tempo está indo embora, presta atenção. Como Deus é o Salvador então de todos esses homens, Deus é o Salvador de todos, repito, física e materialmente. Eles não morrem quando pecam, eles não morrem quando nascem, porque ninguém nasceria. E se eles morressem depois de cometer o seu primeiro pecado, aliás, ninguém viveria muito. Você já parou para pensar nisso? O Senhor, por natureza, é um Salvador.
O próprio fato de as pessoas viverem é um testemunho da tolerância de Deus. Ele não dá ao pecador o que o pecador merece quando o pecador merece, mas de uma forma completamente única. O nosso Deus é o Salvador, aí sim, dos crentes, porque não fisicamente, não materialmente, mas espiritualmente e eternamente, os fiéis lá, que eu li rapidinho de 1 Timóteo 4,10, aí sim, são completamente salvos. Tudo o que você precisa fazer é olhar para o mundo ao seu redor, para você saber que Deus é o Salvador por natureza. Foi Ele que disse para Adão, acho que escapa isso, já escapou isso dos meus olhos algumas vezes. Olha, Adão, veja aquela fruta ali, no dia em que você comer, você vai morrer, ok? Adão comeu da fruta? Comeu, Eva primeiro, depois ele, não é? Pois bem, imediatamente ele morreu. Adão viveu muito tempo depois, irmãos. Claro que as sementes da morte, do pecado, foram implantadas nele e passou para a raça humana toda, mas ele viveu muito, muito tempo mesmo. Isso é que é um testemunho da tolerância de Deus. O próprio Deus é o reconciliador, o próprio Deus é o Salvador. Por isso que reconciliação é a provisão divina pela qual o santo descontentamento de Deus pode ser apaziguado, a hostilidade para com os pecadores pode ser removida e os pecadores podem ser, então, restaurados ao Senhor. É Deus no jardim do Éden dizendo, onde você está, pecador? É Deus em Cristo, correndo a toda velocidade, lembra de Lucas 15, lembra do pai do filho pródigo, se jogando, abraçando o seu filho, beijando toda a sua cabeça, aquele filho cheirando a porco, beijando sua face, dando boas-vindas a ele, com uma festa. É Jesus fazendo isso. Isso é o Deus Redentor. Deus é quem está por trás das festas que falam ainda em Lucas 15, a festa daquela mulher que encontrou a dracma perdida, a festa do pastor que encontrou sua ovelha perdida, a festa do filho pródigo, o céu. Irmãos, eu tenho que confessar que eu falava isso, mas eu não tinha pensado nisso. E há 2 anos atrás, John MacArthur pregou essa parte, ele falou essa frase, e eu fui de novo rever o texto, e é isso mesmo. Preste atenção, perdi até a linha aqui, espera aí, viu, Gregory, não é só você, achei. Quando você olha Lucas 15, no final de cada uma daquelas parábolas, Jesus diz que há festa no céu, festa com anjos. Sabe o que é maravilhoso? A festa no céu é ininterrupta. Sabe por quê? Porque o céu se alegra com o arrependimento de um pecador. Quantos pecadores estão se arrependendo agora? Está tendo festa no céu. E depois vai continuar tendo. A festa nunca para. Lucas 15 diz que era na presença de anjos a festa, mas não apenas de anjos, mas a festa era na presença dos anjos que Deus está ali celebrando a salvação de todas as almas. Ele é por natureza um reconciliador. No céu está sempre ocorrendo festa, porque Ele veio salvar pecadores, a reconciliação para você. Portanto, a reconciliação é pela vontade de Deus. É o primeiro ponto, a reconciliação é pela vontade de Deus. Segundo ponto, a reconciliação é pelo ato do perdão. Isso mesmo. Mais uma vez, dá uma olhada no verso de número 19. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Perceba, a reconciliação é pelo ato do perdão. Nesse verso 19, claramente,
a única maneira pela qual a reconciliação pode acontecer é por perdão. Isso mesmo. Essa é a única forma disto acontecer. Eu vou repetir com outras palavras. Não imputar aos homens as suas transgressões é uma declaração incrível da Escritura, totalmente incrível. Nós falamos muito sobre isso, falamos sobre Deus perdoa pecadores. Nós falamos muito, se você clamar a Deus e se arrepender, Ele perdoará você. Mas a questão é a seguinte: como Deus faz isso? Como pode fazer isso e ainda Ele ser justo? A mensagem que nós falamos para os pecadores é esta: Deus não imputará os seus pecados contra você. De alguma forma, por intermédio de Cristo, Deus pode literalmente remover esses pecados, tanto quanto a separação que é do norte para o sul. Ele tem esse poder. Ele não se lembra mais desses pecados, os enterra, segundo um texto dos profetas, enterra os nossos pecados no mais profundo mar. E aí a gente diz: você está interessado nisso? Nesse perdão completo de pecados? Você gostaria de ter todos os seus pecados perdoados? Você tem algum interesse em ter todos os seus pecados perdoados? Sabe o que Paulo fala em Romanos 4? Paulo ali repete o Salmo 32. Bem-aventurado é quem o Senhor jamais imputará pecado, porque os seus pecados foram perdoados. Salmo 32, verso 1 e o verso 2. Essa é a mensagem maravilhosa. A coisa mais poderosa que dizemos a um pecador é: Deus vai perdoar todos os seus pecados para sempre. Essa é a mensagem, essas são as boas novas. E aí repetimos: você está interessado. Amados, se alguém não estiver interessado nisso, não há realmente para onde ir. Argumentos intelectuais não ajudam. Deve realmente haver um nível de desespero aqui. Tem que haver sim um nível de terror, tem que haver um nível de medo, de culpa, de ansiedade, de pavor. E quando o Espírito de Deus começa a produzir esse tipo de convicção no coração, esse tipo de medo, esse tipo de pavor, quando você pode dizer a alguém: Deus vai perdoar todos os seus pecados, e você está interessado nisso, você foi até o íntimo do coração dessa pessoa. Sim, ela precisa temer as consequências do pecado dela. Mas lembre-se, a oferta do ministério da reconciliação é essencialmente pela vontade de Deus e pelo ato de perdão. Terceira e penúltima parte dessa mensagem: a reconciliação é pela obediência da fé, ou obediência em fé, se você preferir. Embora Deus seja o iniciador, Deus seja o Salvador, isso não está separado de uma resposta. O pecador precisa dar uma resposta. E é por isso, observe o verso 20 do nosso texto, ele diz: como embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois, olha agora, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Marque essa parte. Rogamos que vos reconcilieis com Deus. Há algo nisso que não parece muito reformado, né? Há algo nisso que não parece muito calvinista. Mas eu quero que você seja bíblico, por favor. Nós rogamos. Deixa eu te perguntar, qual foi a última vez que você rogou, clamou, pediu para um pecador se arrepender? Qual foi a última vez que você implorou para um pecador se arrepender? Ele está indo para o inferno. A gente pode dizer que o ama, gosta dele, tem até amizade. Mas a gente parece que esquece que nós sabemos a verdade e ele não. E você não clama: pelo amor de Deus, se arrependa. Pelo amor de Deus, volte ao Senhor.
Sabe, queridos, quando a convicção de salvação, de fato, depois de 5 anos de fé, a minha conversão durou os primeiros 5 anos, eu era um crente muito picareta, é por isso que eu conheço picaretagem de longe, eu fui um deles, mesmo dentro da igreja, aguinha na cabeça, profissão de fé e tudo mais. Quando a convicção de que Cristo era o meu Redentor de fato, veio pelo poder dele, me quebrando, eu tive que pregar para pessoas, você precisa se arrepender dos seus pecados. Recentemente Deus retomou essa ordem clara, e eu vou confessar a vocês, eu nem quero que vocês fiquem em situação ruim, faz muito tempo que eu não clamo para um pecador se arrepender. Eu lembro do texto, não vou mais jogar pérolas aos porcos. Talvez em algum momento do meu ministério pastoral, eu não ajudei pessoas que diziam, pastor, como é difícil ali, é tão complicado, e talvez erroneamente eu disse, para então, vá para outro, a fila anda. Não é este o ensino bíblico. O ensino bíblico é, se a oferta for o que ela é, a oferta da salvação, você pode ser perdoado de todos os seus pecados e levado para a glória celestial. É por isso, exatamente por isso, que nós temos que implorar a todos a melhor oferta, a cura da sua alma, a cura eterna. É por isso que nós estamos implorando a todos a melhor oferta. É para que eles creiam em Cristo e se arrependam dos seus pecados, porque o coração do ser humano, irmãos, o coração do ser humano está relutante, a Bíblia diz que é incapaz, morto, cego, para a salvação, mas além disso, é porque as pessoas, elas não querem desistir das suas próprias vidas, então você precisa clamar, você precisa implorar, mas você tem que fazer corretamente. Lembre do Senhor Jesus em Lucas 4, deixa eu te contar, ele estava lá na cidade de Nazaré, você lembra? Nazaré era a cidade natal do Senhor Jesus, ele cresceu lá, com certeza nos sábados, no dia do sabá, ele ia para as sinagogas, então ele conhecia as pessoas lá, todos o reconheciam, são parentes, são amigos, e ele foi lá, diz Lucas 4, ele estava lá na cidade que ele cresceu, ele volta depois de uma quantidade absurda de fazer milagres, lá na primeira parte do seu ministério, ele se levanta na famosa sinagoga da cidadezinha empoeirenta de Nazaré, e aí ele diz que estava lá, para pregar o evangelho aos pobres prisioneiros, os cegos e oprimidos, e essa é a maravilhosa coisa que eles estavam esperando, essa gloriosa realidade pela qual eles estavam ansiando. E aí, eles ouviram? Antes que aquele mesmo dia acabasse, eles tentaram matar o Senhor Jesus, porque ele ofereceu a eles a salvação e o reino. O preço era muito alto. Jesus cortou as pernas da justiça própria deles. Você lembra das 2 pequenas parábolas de Mateus 13? Eu preguei só a do verso 44 domingo passado, mas eu mencionei as 2 que estão na sequência, 44 e o verso 45, 46 de Mateus 3. Você lembra dessas 2 pequenas parábolas? Em resumo, ali o texto diz que um homem viu um tesouro no campo, vendeu tudo para comprá-lo. Depois um outro homem que procurava pérolas, encontrou uma pérola de grande valor, vendeu tudo para comprar aquela pérola. A chave para você entender essas 2 parábolas é simples. Se você quer a salvação, isso vai te custar o quê? Tudo. Tudo. Esse é o problema. Você tem que dizer ao pecador, olha, a propósito, você precisa negar a si mesmo, você precisa tomar a cruz e seguir Jesus. Não é algum tipo de experiência espiritual mística, tomar a sua cruz, significa que você vai morrer por Cristo. A gente pode até entender que é a morte da sua vontade, morte do eu, mas em última instância, realmente vai custar a sua vida.
Amados, Jesus chamou os discípulos e disse: é melhor vocês medirem o custo, é melhor vocês calcularem o preço de me seguirem. E essa foi uma fala muito repetida, muito comum no ministério do Senhor Jesus diante dos discípulos, todos os discípulos, não apenas os apóstolos. Veja que em Lucas 14, chega um dos discípulos, não sabemos se apóstolos ou da multidão, e pergunta: Senhor, são poucos os que estão sendo salvos? A pergunta é real, é verdadeira, é intensa. Seguir a Cristo é muito difícil, é uma batalha incrível, porque você tem que amar mais a Jesus do que a seu pai, mãe, irmãos, cônjuge, suas posses e até sua própria vida. Na verdade, eu estou usando a palavra na tradução no português. A palavra grega é odiar. E é difícil falar assim: você tem que odiar qualquer outra coisa para amar a Cristo em primeiro lugar. Ah, isso não tem ibope, isso não dá likes no Instagram. João 12, 25, Jesus disse: quem ama a sua vida vai perdê-la. Mas aquele que odeia a sua vida, odeia. E aí os tradutores não conseguiram mudar, porque Jesus usou a palavra bem clara. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, vai preservá-la para a vida eterna. É a venda de tudo. É por isso a gente precisa implorar e clamar e dizer tudo sobre o Evangelho. Se você não estiver disposto a vender tudo, a largar tudo, você não é digno de ser discípulo. E é aí que a guerra espiritual realmente esquenta. Lembra do jovem rico? O jovem rico vem a Jesus e pergunta: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe dá uma ordem. O que o jovem rico faz? Ele se vira e vai embora. Se ele tivesse dado todo o seu dinheiro, ele teria sido salvo? Pense um pouco. Não, não é isso. Mas se ele tivesse dito: eu quero ter a salvação, eu quero tanto ser salvo, eu quero te confessar como Senhor, tudo que o Senhor me disser para fazer, eu farei. É esse tipo de submissão, esse tipo de submissão marcada por desespero do pecador que está penitente de verdade. Isso é conversão. Amados, temos as melhores notícias do mundo para oferecer às pessoas e elas se apegam à própria miséria. Portanto, terminando a mensagem, em último lugar, isso nos leva ao centro desse texto. A reconciliação é pela vontade de Deus, pelo ato do perdão, por meio da fé. Somente pela obra da substituição, amados, pelo trabalho da substituição feita por Cristo. E você vê Paulo em Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 4, surgindo ali com uma pergunta: como é que Deus pode justificar o ímpio? Como é que ele consegue fazer isso? Como é que Deus pode ser Deus justo e ao mesmo tempo justificador daquele que crê em Jesus? Como pode ser justo e justificador se Deus é juiz? Preste atenção na cena. Um criminoso entra no tribunal, foi preso, condenado, na ordem certa, ele foi preso, vai ser julgado, sentenciado e condenado. O criminoso diz: eu sou culpado de todas essas evidências, tudo apoia a verdade de que eu sou culpado. Muito bem, aí o criminoso desce, fala com o juiz o seguinte: mas eu sinto muito, realmente eu estou arrependido, eu quero ter uma vida diferente. Aí o juiz olha para aquele cidadão e fala: ótimo, eu compro o seu arrependimento, eu te perdoo, siga seu caminho, meirinho, libere-o, ele está livre. Eu estou falando de um verdadeiro juiz, ok? Um juiz assim, não duraria muito no seu cargo. Porque qual é a função de um verdadeiro juiz? É cumprir a lei. O juiz tem que executar a lei.
Se Deus é juiz perfeito, então Deus tem que cumprir a lei. Então como é que Deus pode ser justo? E de novo, justificador dos pecadores. Como é que Ele consegue fazer isso? Último verso é o 21. Amados, em grego, são as 15 mais preciosas palavras que nós temos. E com grego junto com português aqui, porque somos brasileiros, se você conseguir entender essas palavras, você vai poder explicar esse versículo, você vai entender o Evangelho, você vai exercer o ministério da reconciliação corretamente. Aqui estão essas palavras: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa é a doutrina maravilhosa da substituição, da imputação. É assim que Deus pode ser justo e justificador dos pecadores. Deus fez aquele que não conheceu o pecado, o Senhor Jesus Cristo, o santo inofensivo, o imaculado, receber o nosso pecado. E se o juiz de toda a terra deve agir com justiça, então ele tem que punir o pecado. E tenha certeza, todo pecado já cometido por toda pessoa que já viveu, vai ser punido. Alguns, os impenitentes, os pecadores incrédulos, vão suportar essa punição eternamente. E lá no inferno, não pense que eles vão ficar arrependidos. Eles continuarão a falar mal de Deus. Olha para onde eu vim. Por que o Senhor não foi mais amor do que justiça? E blasfêmias semelhantes, por toda a eternidade. Agora, para outros pecadores, uma outra pessoa terá que suportar a punição por eles. Mas, amados, todo o pecado já cometido será punido. Isso é que é justiça. E Deus fez aquele que não conheceu o pecado, Deus fez pecado por nós. Cristo na cruz era o Cordeiro Santo de Deus, Ele levou sobre si nosso pecado, e é por isso que o Pai lhe abandonou, o Pai o condenou, derramou a sua justa ira sobre o seu Filho, o que significa que Cristo foi feito pecado no seu lugar, no lugar de todos quantos Ele quer salvar. Amados, simplesmente Deus tratou Jesus como se Ele fosse um pecador, porém, Ele nunca pecou. Deus tratou Jesus como se Ele tivesse cometido pessoalmente todos os pecados cometidos por todas aquelas pessoas que seriam redimidas. E embora Ele não tivesse cometido pecado nenhum, como é que uma pessoa pode absorver toda a punição por todos os pecados de várias e várias pessoas que cresceram ao longo da história da humanidade? Como é que pode uma pessoa receber toda essa punição, absorvê-la em 3 horas de escuridão? Sabe como? Resposta: Ele pode receber uma quantidade infinita de punição, porque Ele é uma pessoa infinita. Ele é o Senhor Jesus. Deus tratou Jesus na cruz como se Ele vivesse a minha vida, punindo em Cristo todos os meus pecados para a satisfação da sua justiça. Na cruz, Deus tratou Jesus como se Ele vivesse a sua vida, como todos os pecados que você cometerá, punindo todos eles por completo em Cristo. Ele carregou em seu corpo os nossos pecados. Cristo não se tornou um pecador, Ele nunca quebrou uma linha da lei de Deus. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, certo? Ele foi ferido por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. A outra parte disso, que é realmente incrível. Olhe para o versículo novamente, a parte final. Para que nele fôssemos feitos, diz o verso 21, justiça de Deus. Para que nele
fôssemos feitos justiça de Deus. Meus irmãos, para que possamos nos tornar a justiça de Deus, Deus tratou Jesus como um pecador, embora ele não fosse. Isso é substituição. Deus tratou Jesus como um pecador, embora ele não fosse, para que ele pudesse nos tratar como justos, embora não sejamos. Eu vou dizer de outra maneira, lá na cruz, Deus tratou Jesus como se ele vivesse a minha vida, para que pudesse me tratar como se eu vivesse a vida de Jesus. Isso é o Evangelho. Deus olhou para a cruz e ele me viu você, pecador redimido. Ele olha agora para mim e o que ele vê? Ele vê Jesus. Ele olha para você, crente, e o que ele vê? Ele vê Jesus. Não apenas os meus pecados foram imputados a ele, mas a justiça dele foi imputada a mim, porque Cristo não fez a sua obra num único final de semana, hein? Conversa do pai com o filho. Tu desce na quinta noite, morre na sexta, fica no sepulcro no sábado, ressuscita no domingo e volta para o céu, ok? E aí a gente resolve essa parada do pecado daquela raça. Não. Sabe por que isso não aconteceu? Sabe por que Jesus teve que viver 33 anos? Sabe por que ele teve que ser um bebê, uma criança, um adolescente, um rapaz, um adulto? Sabe por quê? Para que ele pudesse cumprir toda a justiça, para que todos os pontos ele pudesse ser tentado em todas as formas, porém sem pecado. Ele teve que viver essa vida de forma perfeita, para ser realmente o seu Salvador. Agora o ministério da reconciliação tem sentido. Esse é o Evangelho. Deus tratou Jesus como se ele vivesse a minha vida e a sua, para que pudesse nos tratar como se vivêssemos a vida dele. Não é incrível isso? É por isso que eu vou para o céu. É por isso que crentes vão para a glória. Irmão, irmã, não é por você. Essa reconciliação é impressionante. Ele agora nos trata como trata o seu próprio Filho Santo. E um dia, louvado o nome do Senhor, um dia deixaremos esse vale de lágrimas, entraremos na glória eterna, seremos como Jesus, pois o veremos como Ele é, diz a Escritura. Eu quero convidar a igreja, mediante a palavra do Senhor, que nós oremos. Fique em pé, por favor. Ore para que realmente a reconciliação chegue ao seu coração. Eu imploro que você se arrependa dos seus pecados. E você que é de Cristo, leve essa mensagem todos os dias. Ó Deus, louvado seja o teu nome, porque quando o Senhor olha para nós, o Senhor vê Jesus. E quando tu olhaste para a cruz, lá que estava Jesus, o Senhor viu a mim e a todos do teu povo que o Senhor quis salvar. Senhor, é impressionante, e graças a Deus é bem humilhante, porque dependemos de Ti, por Tua vontade, é pelo ato do perdão, é por meio da fé em Cristo somente. Ó Deus, salva mais vidas, enche a nossa igreja, ó Deus, tira de nós qualquer obstáculo para falarmos a todas e quantas pessoas forem possíveis, da Tua graça, da Tua glória. Senhor, tira o nosso medo. Sim, ó Deus, santifica-nos mais, para termos mais coragem de falar desse desafio, de negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir o Mestre. Faz isso, Pai, clamamos, Senhor. E se nessa noite, Senhor, pessoas tiveram convicção dos seus pecados e entenderam a obra da reconciliação em Cristo, Senhor, faça elas se renderem aos Teus pés hoje, que possamos ensiná-las mais a Tua santa palavra e elas, como nós, serem reconciliadas definitivamente contigo. Nós oramos por isso, em nome do Senhor Jesus. Agora, povo de Deus, recebei a bênção.
Que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo firme os passos de cada um sobre a palavra dele, para o pecado não dominar nenhum de vocês. Que o amor de Deus o Pai, a graça do Filho Jesus Cristo e o guiar e consolar, que vem do Espírito Santo de Deus, esteja sobre cada um, enquanto durar essa caminhada terrena de proclamação da reconciliação em Deus, até o dia de estarmos com Ele para todo sempre. Amém. Amém. Assentem-se, irmãos, e com orações silenciosas, enquanto ouvimos o instrumental final, agradecemos ao Senhor pelo culto.